capítulo 4, versículo 9 e 10. Pastor, eu estou usando a versão NBV. Tiago, capítulo 4, versículo 9 e 10. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Eu vou ler aqui. Olha aqui, queridos, ó. Haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Haja arrependimento e aflição sincera. Haja lamento em vez de riso e tristeza em vez de alegria. E então, quando vocês se humilharem diante do Senhor, Ele levantará e animará vocês. Você está vendo, queridos, como que a palavra de Deus ela precisa ser explorada e entendida? Primeiro Tiago, ele fala bem assim: você quer a bênção de Deus? Você tem que reconhecer que você errou. Você sabe por que muitas vezes Deus ele não te levanta, Ele não te exalta? Porque ao invés de reconhecer que você errou, você fica procurando motivações ou procurando pessoas para poder validar aquilo que você está fazendo de errado. Por exemplo, você fala mal do irmão, ao invés de você reconhecer que você está errado porque você está falando mal do irmão, você fica procurando outras pessoas que também não gostam do irmão para falar mal do irmão junto com você. E não há exaltação, queridos, aí é queda, porque isso é arrogância. E a exaltação que vem de Deus, queridos, que é a exaltação eterna, ela só vem quando você reconhece que você está errado. Por isso que a palavra de Deus diz: haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Como é que você vai ter um relacionamento com Deus se você não consegue nem se arrepender das coisas erradas que você fez? Eu me converti, queridos, com 20 anos de idade. Até hoje eu choro pelas coisas erradas que eu fiz. Eu, graças a Deus, Deus me deu uma oportunidade que com 20 anos ser um novo filho para minha mãe. Mas, queridos, o quanto eu chorei, porque até os 20 anos eu fiz minha mãe sofrer tanto por causa dos meus erros. Isso me machuca até hoje. Ainda bem que Deus me deu a oportunidade de viver mais 25 anos ao lado dela, para mim poder transformar aquele tempo de tristeza em alegria. E às vezes nós não compreendemos isso, queridos, nós temos dificuldade de reconhecer. E nós achamos que nós estamos certos. A gente fala mal de todo mundo, trata todo mundo de qualquer jeito, a gente acha que a gente está certo. Então, para poder ter uma ação de Deus na nossa vida, e nós vamos falar sobre isso hoje, é isso: haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Eu toda vez que eu lembro, queridos, quando eu era novo, dos meus 14 anos mais ou menos, até os meus 20 anos, eu choro, queridos. Por quê? Porque eu fiz minha mãe sofrer. E isso me traz lágrimas. E eu lembro que quando eu me converti, eu tive um entendimento tão grande da palavra de Deus, que eu pedi perdão para os meus pais e eu falei para eles assim: ó, a partir de hoje, vocês nunca mais vão ter dor de cabeça comigo. A partir de hoje eu vou honrar o nome de vocês. Tanto que eu falei para o meu pai, pai, o senhor não está gostando que eu virei crente? Mas pai, a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que eu tenho que honrar o Senhor, que eu tenho que cuidar do Senhor. Como que está errado isso? A visão, queridos, que o mundo tem hoje de certo e errado é totalmente equivocada. Se existe algo de bom, queridos, nesse mundo, que nem a gente está vendo pessoas se levantando para ajudar outras pessoas, é por causa de Jesus, porque isso tudo é ensinamento cristão. Você abrir mão da sua vida para abençoar outras pessoas. Isso é ensinamento. E aí quando você fala bem assim, ó, haja arrependimento e aflição sincera, haja lamento em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Então, quando vocês se humilharem diante do Senhor, Ele levantará e animará vocês. Está doente? Estou, pastor. Se arrependa, peça perdão, reconheça os seus erros.
Reconheça o mal que você fez para as pessoas. Perdoa aquelas pessoas que te fizeram mal. Se livre disso. E aí sim você vai ver as coisas acontecerem de uma forma sobrenatural. A Bíblia, queridos, ela nos mostra o caminho da exaltação. E é isso que eu falei durante toda essa introdução. Às vezes a gente bate no peito, porque está sendo humilhado no trabalho, porque está sendo humilhado dentro de casa. Não, porque eu estou sendo humilhado e Deus vai me exaltar. Não, você está sendo humilhado porque você está trabalhando lá, você decidiu trabalhar lá, foi uma escolha sua. Você decidiu lutar pelo aquele cargo. Você acha que as pessoas vão deixar você alcançar aquele cargo com facilidade? Você vai ser humilhado, isso faz parte, queridos. Faz parte de uma guerra, de uma batalha. Você vai para uma guerra, está arriscado de você tomar um tiro, de você morrer, de você ser ferido, de você ser capturado e ser humilhado pelo inimigo. Né? E nós estamos numa guerra e muitas vezes o inimigo tem nos capturado através da nossa mente e nós não percebemos. Pastor, como que eu vou saber que o inimigo está capturando a minha mente? Sim, você fica com raiva do seu irmão? Fico. Você fala mal dele? Falo. Então, o inimigo está te capturando. É questão de tempo para ele começar a te humilhar. Entendeu? Então, a humilhação, queridos, é o caminho mais curto para sermos exaltados por Deus. Quando um homem se humilha diante de Deus com sinceridade, Deus estende as mãos para erguê-lo e fazê-lo assentar nos lugares de honra entre os príncipes do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 113, 7 e 8. Salmo 113, 7 e 8. Diz o seguinte, ó. Levanta os fracos e necessitados do pó. Tira o pobre da lama. Além disso, ele lhe dá um lugar de honra junto aos príncipes e autoridade do povo. É um caminho, queridos, é um processo. E o salmista sabia disso. Deus, queridos, ele não consegue enxergar quem é grande. Por quê, queridos? Porque não há nada maior do que Ele. Não adianta, se uma pessoa achar que ela é grande, que ela é alguma coisa, queridos, imediatamente, Deus ele já se recusa em enxergar essa pessoa. Não, porque eu sou o cara. Né? Eu lembro que uma vez, quando a gente estava aqui na obra aqui, o empreiteiro contratou um pedreiro e eu estava conversando com o pedreiro, né? E esse pedreiro chegou e falou assim, pastor, eu vou ser sincero para você. Não tem ninguém melhor do que eu para poder sentar um bloco. E eu me considero o melhor pedreiro que existe. Eu falei, rapaz, poxa vida, parabéns para você, viu? Não durou uma semana na obra, queridos. Por quê, queridos? Falta humildade. Sabe? A gente tem que aprender a ser humilde, queridos. A gente fica julgando as pessoas. Sabe? Se eu estivesse no lugar de fulano, eu faria melhor. A gente tem que ter humildade, queridos. Nunca vai ter oportunidade de estar no lugar de fulano, de fazer melhor, porque é prepotente, porque é arrogante, queridos. Sabe? Deus, ele não consegue enxergar quem é grande, porque só Ele é grande. Porém, os pequenos Ele enxerga, porque reconhece que somente o Senhor é grande. Isaías 57, 15. Assim diz o alto e sublime, que vive na eternidade, cujo nome é santo. Eu moro naquele lugar alto e santo, mas habito também com os humildes de espírito e com o arrependido, para dar novo ânimo ao humilde e coragem e vontade de viver aos que estão tristes e abatidos por causa dos seus pecados. Então, queridos, é nessa posição que nós vamos encontrar a Deus. É que nem aqui, queridos, o ministério de louvor, você acha que um levita, a gente chama de levita, mas um músico, ele vai encontrar a Deus quando ele acha que ele é o melhor. Quando ele acha que ele domina tudo, nunca vai ter uma experiência com Deus. Mas o legal é quando você vê um aqui que fala, pastor, eu estou aqui só pela misericórdia de Deus.
Oh Deus, me dá graça. Aí esse louvor consegue atingir o coração de Deus. Sabe, queridos, Deus nunca, queridos, rejeitou um pecador que se humilhou na sua presença, por pior que fosse esse pecado. Deus, Ele tem prazer, queridos, em olhar para um arrependimento sincero, de qualquer que seja o pecador. Por isso que eu falo para você, todos nós aqui estamos na posição de pecadores. Isso não é eu que estou falando, eu não estou julgando, eu estou falando aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, o mundo inteiro, todos pecaram e carecem e precisam de Deus. Então nós, queridos, todos nós que estamos aqui, nós temos que entender a nossa posição. E se nós não compreendermos que a nossa posição é uma posição de pecador que precisa da graça de Deus, nós nunca vamos nos arrepender. Porque nós queremos colocar culpa nos outros. Eu sofro por causa da minha esposa. Não, você sofre porque você quis casar com ela. Você está vendo como que nós temos que pensar diferente? Não, eu sofro nesse trabalho por causa do meu chefe. Não, você sofre porque você decidiu trabalhar nesse lugar, você assinou o seu contrato de trabalho, você deixou a empresa assinar a sua carteira. Senhor, eu estou aqui nesse lugar, Senhor, e eu estou sofrendo, mas eu tenho certeza que o Senhor está me ensinando algo. Me dê sabedoria para poder compreender. Você lembra que eu falei para vocês? É um processo. É um processo. Nenhum empresário de sucesso chega ao sucesso sem antes saber o que é o fracasso. Né? Pastor, mas eu conheço porque o pai deixou. Mas o pai então conheceu o fracasso e ensinou o filho dele bem a respeito do fracasso, para o filho poder não conhecer. Mas para ter sucesso, queridos, vai chegar uma hora que nós vamos dar uma vacilada. Que nem, por exemplo, para você se humilhar na posição de Deus, você vai ter que reconhecer que você vacilou. Se você não reconhecer, você não vai conseguir chegar, né? Então, queridos, Deus, Ele não rejeita um pecador que se humilha na sua presença. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Reis 21, 28, 29. Então veio outra palavra ao tesbita Elias da parte do Senhor. Olha só o que Deus falou através de Elias. Falou para Elias. Reis 21, 28, agora o 29. Está vendo como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que ele se humilhou, não vou aplicar o castigo que prometi, enquanto ele estiver vivo, mas vou aplicar ao filho dele. Queridos, você acredita que Deus, queridos, Ele ouviu a humilhação de Acabe? Pastor, quem que era Acabe? Nada mais, nada menos do que o marido de Jezebel. Acabe, queridos, era um rei muito ruim. Ele desejou uma vinha, queridos, e ele matou, a esposa dele matou o dono daquela vinha para ele poder conquistar aquela vinha. Ele deixou a sua esposa governar e fazer o que queria com Israel. Sacrifícios eram feitos ali. Só que Deus, queridos, viu um arrependimento sincero no coração dele. Só que Deus é justo, né? Pastor, mas e se o filho dele se arrependesse? Deus também iria, queridos. E se o neto dele se arrependesse? Deus, o arrependimento, queridos, ia fazer com que Deus... Olha como que a palavra de Deus é maravilhosa. Olha em 2 Crônicas 33, 11 e 12, diz o seguinte, ó. Por isso, o Senhor enviou os exércitos assírios, e eles os prenderam, presta atenção nisso daqui, ó. Os prenderam com ganchos e o amarraram com correntes de bronze, para levarem para a Babilônia. Cheio de pavor e aflito, Manassés se humilhou diante do Deus dos seus antepassados. Olha só,
Manassés se humilhou diante do Deus dos seus antepassados, pedindo socorro. E quando ele orou, o Senhor ouviu, teve misericórdia dele e respondeu o seu pedido, levando-o de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu finalmente que o Senhor era realmente Deus. Você sabe quem foi esse camarada aqui? Manassés, filho do rei Ezequias. Esse cara, queridos, na história, ele é considerado o pior ser humano que já existiu na face da terra. Pastor, mas ele é considerado pior do que Hitler? É considerado pior do que Hitler. A palavra de Deus diz, queridos, que os sacrifícios de crianças que foram feitos em Jerusalém na época desse camarada aqui, diz que derramou sangue suficiente para cobrir toda a terra de Jerusalém. E quando ele foi preso pelos babilônicos, queridos, é interessante, né, que a palavra fala bem assim, poxa, e prenderam-o com ganchos e o amarraram com correntes. Fala, pastor, explica isso aí, como é que pode prender com gancho e amarrar com corrente? É que os babilônicos, queridos, eles tinham uma técnica interessante de colocar os seus prisioneiros. Eles grudavam aqui, essa parte aqui, ó, pegavam um músculo aqui, ó, entre o pescoço aqui, e eles atravessavam um gancho de um lado para o outro e deixavam esse camarada pendurado, e ainda amarrava ele nas correntes. Mas esse camarada, queridos, ele se humilhou. E Deus escutou. E olha só a posição que foi necessário ele chegar, para que ele pudesse reconhecer que ele não era nada diante de Deus. Porque até então ele achava que era alguma coisa. E isso acontece com a gente. Que não seja necessário, queridos, essa humilhação na nossa vida, essa dor na nossa vida, para a gente reconhecer o quanto Deus é poderoso. Porque o rei Manassés, queridos, sendo o pior homem, Deus ouviu. Por quê? Porque Deus, ele tem prazer, queridos, Deus, ele transforma a nossa humilhação em exaltação. E o rei Manassés, ele tentou, queridos, para consertar e destruir os altares, mas a idolatria, queridos, foi tão grande em Israel na época desse rei, por causa dele, que ele não conseguiu dar conta disso. Tanto, queridos, que o povo foi levado cativo, preso para a Babilônia, e permaneceu lá por 70 anos, por causa dos pecados de Manassés. Ele não sofreu a escravidão, mas o povo de Israel inteirinho sofreu a escravidão por causa do pecado dele. Deixa eu falar um negócio para você. Homem, se arrependa do seu pecado. Pode ser que você não sofra, mas entenda uma coisa, pode ser que os seus filhos venham a sofrer. Deus, queridos, ele transforma a nossa humilhação em exaltação. O homem nunca deve exaltar-se a si mesmo, mas sim deixar que o próprio Deus o exalte. Qual que é o maior problema do ser humano? O ser humano, ele vem buscando, ele busca exaltação. É diferente, né? Quando você vê aqui um exemplo, eu vou dar o exemplo de músico, porque os músicos são os que estão em evidência, né? É tão bom ver uma pessoa tocar um instrumento, né? Eu não sei ligar isso aqui não, mas tudo bem. Quando você vê um músico chegando aqui, queridos, e ele vê que a igreja está chegando cheia, né? E ele fala, vou mostrar para esse pessoal o que eu sei. Aí ele começa. Está buscando exaltação, queridos. Mas quando você vê aquela pessoa que chega humilde aqui, fica aqui quietinho, aí de repente só olha para a Dani, espera a ordem, a Dani pode tocar. Aí ele vem, toca na manhinha. Ele não está buscando exaltação do homem, ele não quer que as pessoas vejam. O problema do ser humano é isso, queridos, ele quer evidência, ele quer que todo mundo vê o que ele faz, ele quer a exaltação das pessoas, ele quer que as pessoas falem, você é bom. E isso é algo difícil, queridos, porque é algo que nós precisamos lutar contra isso, porque todo mundo quer isso. Todo mundo quer ser elogiado, todo mundo quer ser reconhecido, porque é bom isso. Mas o melhor, queridos, é quando a gente entende
que é só Deus que deve ser exaltado. E que o meu talento e que o meu dom não traga exaltação para mim, mas que traga exaltação para Ele. Não adianta, queridos. Eu estou 25 anos na igreja, o pastor Joel está um tempinho a mais do que eu, né, pastor? O senhor já conheceu pessoas assim, pastor? E como é que está hoje, pastor? Aí. Tem jeito, queridos. Você que tem um pouco de experiência, você vai andar. Jovens, converse com aquelas pessoas que têm mais experiência, porque quantas pessoas talentosas eu já vi em 25 anos que hoje, queridos, está com talento enterrado. Eu conheci um amigo meu que é da época do Irineu, quando o Irineu era criança, porque o Irineu, filho de pastor, sempre foi para a Assembleia. E o Irineu conheceu ele desde molequinho, ele era na igreja, tinha dom, tocava tudo na igreja. Só que aí cresceu um garotão bonito, né? Bonitão, chamava atenção. Aí ao invés de querer as coisas de Deus, aí foi para o outro lado, né? E aí depois, queridos, quando já estava numa idade, aí queria voltar a tocar e fazer tudo na igreja. Já era, o tempo passou. Infelizmente aproveitou a vida fazendo coisa errada. A Deus perdoou? Perdoou. Deus levou para o céu? Levou para o céu, mas acabou. A exaltação não vai vir mais. Por isso que eu falo para você, jovem. Se você quiser exaltação para você, é limitada, vai durar só durante um tempo. Porque um dia a sua juventude vai passar, a sua beleza vai passar, e o mundo vai te descartar como um nada. Agora, se você usar o seu talento, a sua juventude, a sua beleza para glorificar o nome de Deus, a exaltação que Deus vai te dar é eterna, porque Deus ainda vai te exaltar aqui e na eternidade. Aí eu falo, esse pessoal não lê a Bíblia, porque não entende isso. Por isso que a luta é grande, queridos. Eu tenho que matar todo dia aquilo que quer exaltado. Olha lá, ó, as pessoas vão falar que você pregou bem. Ó, fala umas palavras difíceis para as pessoas entenderem que você tem conhecimento. Não, queridos. É tão bom chegar aqui, queridos, e pregar a palavra de Deus da forma simples que ela é. Sabe? É tão bom. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 10, 18. Quando alguém se gloria de si mesmo, isso não tem valor. Quando alguém se gloria, isso é o apóstolo Paulo falando. Quando alguém se gloria de si mesmo, isso não tem valor. O que é se gloriar de mim? Eu sou muito bom. Eu sou maravilhoso. Não tem valor nenhum isso, queridos. Mas, quando é o Senhor que o elogia, é bem diferente. Tão bom, queridos. Esses dias eu recebi um elogio de Deus através da vida do irmão Maurílio. O irmão Maurílio, ele conversa comigo ali, e Deus usa, porque o irmão Maurílio, ele é profeta, Deus usa a boca dele para falar comigo. E a gente estava conversando, e o irmão Maurílio falando de uma coisa que não tinha nada a ver, aí de repente ele apontou o dedo para mim, e falou bem assim, continua do jeito que está. Deus se alegra com você. Aí daqui a pouco ele voltou de novo, começou a falar. Para, queridos, de querer impressionar as pessoas. Para. Comece a impressionar a Deus. Tem um amigo meu que é uma benção. Um amigo meu chegou para mim e falou assim, pastor Rubens, eu vou ali comprar um carro. Aí eu falei, qual carro que você vai comprar? Ah, não sei, eu vou lá ver. Aí ele pegou, falou bem assim para mim, pastor Rubens, eu fui com vontade de comprar um Corolla novo e saí com
Como que é o nome daquele caminhãozinho? Uma HR. Falei, rapaz, você foi comprar um Corolla e saiu com HR? Porque a igreja estava precisando de um caminhãozinho para carregar as coisas. E eu vou usar porque é confortável também, tem ar-condicionado e eu posso abençoar a igreja. Isso é surpreender a Deus, queridos. Nós precisamos surpreender a Deus. Quando que em sã consciência humana, o cara vai numa concessionária da Toyota comprar um Corolla e decide visitar a concessionária da Hyundai do lado e sai com uma HR? Por quê? Porque a obra de Deus precisa. Quando que você vai pegar um dia das suas férias e vai fazer algo para ajudar alguém? Não, pastor, eu vou descansar. Deixa para descansar na eternidade. Na verdade, na eternidade não vai descansar, né? Você vai ver quantas férias o Senhor vai te dar. Sabe? Todo final de semana você passeia, se diverte. Tira um final de semana para ajudar alguém. Esse final de semana eu não vou pensar em mim. Esse final de semana eu vou fazer algo por alguém que precisa. Sabe? Mas a gente não só reclama, pastor, eu estou cansado. Estou cansado. Tudo está cansado. Tudo está cansado. Está na hora de nós começarmos a surpreender a Deus, querido, se humilhar, ajudar alguém que precisa. Entrar dentro de uma casa com uma pessoa que precisa e fazer algo por ela. Eu costumo dizer, quando eu dou carona para alguém, a pessoa, não, pastor, pode me deixar aqui no ponto de ônibus mesmo, pode deixar aqui na esquina. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu não estou fazendo por você, eu estou fazendo para Deus. Você imagina, Deus está no meu carro, através da sua vida, e eu vou deixar você em qualquer esquina? Não, deixa na porta da sua casa. Vou continuar sentado, não custa nada. Sabe, queridos, Deus, queridos, isso é claro, a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus e você tem compreensão disso, você vai ter uma luta constante com a prepotência e com a arrogância. Por quê, queridos? Porque Deus, você tem que entender isso, Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Ah, pastor, mas eu vejo o soberbo se dando bem. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus, para ver se dá tempo dele se arrepender. O rei Davi, reconhecendo o grande valor da humildade diante de Deus, olha só o que o rei Davi, ele afirma em 2 Samuel 22, 27 e 28. Revela a sua pureza aos que são puros, mas ao perverso o Senhor se revela astuto e humilha os orgulhosos. Salva e ampara os humildes sofredores, mas humilha os orgulhosos. Queridos, isso Deus falou com um rei que entendeu isso daqui. O rei Davi, queridos, sempre foi humilde, cuidava de ovelhas. Quando falaram para ele que ele ia casar com a filha do rei, porque ele matou Golias, ele falou, eu casar com a filha do rei, mas eu não tenho nada. E aí, queridos, você vê essa palavra se cumprindo na vida desse homem, quando você vê lá no final da vida dele, que ele abre o tesouro dele para ofertar para a construção da casa. A fortuna que Davi tinha no final do reinado dele, queridos, era infinitamente maior do que Saul tinha quando Davi matou o gigante. Por que que Deus exaltou esse homem? Por causa do coração dele. Chegou no final da vida dele, Senhor, como tudo aquilo que eu tenho foi o Senhor que me deu, que seja usado para a tua obra. Aí veio o filho dele governar, o filho dele foi muito mais poderoso que ele. Por quê, queridos? Porque o poder vem de Deus. Louco é o homem achar que o poder está nas suas mãos. Porque Deus, queridos,
Só com um golpe de vista ele abate os soberbos, porém os humildes ele salva. Você olha aí, queridos, eu fui num velório, um rapaz de 22 anos, morreu. Ó, pastor, mas 22 anos, 22 anos. Ah, pastor, mas ele era doente. Não, não era. Um jovem saudável. E o ser humano, queridos, é louco, porque o ser humano com as suas atitudes cada vez mais afastando de Deus. Olha o que a Bíblia afirma em Salmo 138:6. Embora esteja nas alturas, assim mesmo o Senhor olha para os humildes, mas os orgulhosos Ele conhece de longe. Deus, queridos, Ele quer andar com pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que têm facilidade de reconhecer os seus erros, pessoas que têm facilidade em reconhecer Deus das outras pessoas, pessoas que respeitam as outras. Nós temos que tomar cuidado com a soberba, queridos, principalmente no mundo corporativo ou até mesmo no mundo na área ministerial. Se Deus colocou lá o seu chefe como diretor da empresa, queridos, foi Deus que quis colocar. E se você não está no lugar dele, é porque ainda você não tem condições de chegar lá, mesmo se achando melhor do que ele. Eu lembro uma vez que eu estava almoçando com o pessoal da empresa e todo mundo dando risada do chefe, falando que ele era burro, que a senha do Wi-Fi era 1, 2, 3, 4. Aí eu falei, agora eu estou admirado com vocês. Por quê? Se o nosso diretor é o que vocês estão falando, imagina a gente. Levantei da mesa e falei, e outra coisa, também não quero almoçar mais com gente que fala mal dos outros, não. Porque graças a Deus meu diretor é uma bênção. Se eu tenho esse emprego é por causa dele. E glória a Deus por isso. Mas não, queridos, não respeita o superior. A mesma coisa na igreja, o líder. Ah, mas eu sou mais capacitado. Mas Deus, Ele não olha para a capacidade, Ele olha para a humildade e simplicidade. A palavra de Deus diz, por que você não está levantado? Por que é o seu irmão? Porque o seu irmão é humilde e você é arrogante. É simples, queridos, a Bíblia ela nos responde essas coisas, né? Minha primeira líder na igreja, eu tenho uma honra imensa de tê-la aqui com a gente na igreja, a Lourdinha, minha primeira líder. Tinha vezes que eu ficava bravo lá, né, Lourdinha? Mas não era com ela não, é porque a Lourdinha era tão boazinha e todo mundo fazia o que queria com a Lourdinha, eu ficava bravo com aquilo. A Lourdinha falava, tem reunião, estava eu lá na reunião. A igreja vai precisar de pessoas para poder estar lá na recepção, a gente vai, vamos embora. A gente tem que aprender, queridos, a respeitar isso. O profeta Ezequiel, queridos, ele previu o Senhor exaltando os humildes e abatendo os soberbos. Olha só o que Ezequiel diz, lá no capítulo 21, no verso 26 do livro de Ezequiel. Assim diz o soberano Senhor, tire da cabeça sua coroa coberta de joias, o velho sistema de vida será modificado, os humildes e fracos serão exaltados, e os poderosos e fortes serão humilhados. Deus ele falou, está na hora de mudar esse sistema, e ele mudou. Não só para aquela época, mas para a época de hoje. Vocês estão valorizando muito os que têm coroa, porque Deus sempre foi contrário, queridos. Deus não deu um rei porque o povo queria. Por isso que eu falo para você, às vezes, querido, Deus vai te dar as coisas não porque Ele quer, porque você quer. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você pede para Deus. Eu falo com Deus, falo, Senhor, eu quero isso, mas se o Senhor vê que isso não é bom para mim, não me dê. Não me dê. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu mesmo, por mim só, não sei o que é melhor para mim. Mas o Senhor sabe. Olha só o que aconteceu. Após o Senhor humilhar a soberba do rei Nabucodonosor, né? Ele um pouquinho mais humilde reconheceu a soberania de Deus. Olha o que o rei Nabucodonosor,
O rei Nabucodonosor, queridos, é considerado um dos maiores reis que já existiu na humanidade. As técnicas de guerra desse cara, as técnicas de administração, de construção é estudada até hoje no Oriente Médio. Um ser humano excepcional em nível de liderança, de capacidade de reinar. Olha o que ele diz lá em Daniel 4:37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei do céu, o grande juiz, porque todos os seus atos são justos e bons. Ele pode humilhar o orgulhoso, fazendo-o arrastar-se no pó. Louco é você de saber de tudo isso e achar que é alguém. Quem se humilha, queridos, na presença de Deus, será exaltado. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Em Lucas 14:11. Por isso que eu falo para você que é bom ler Bíblia, viu? Você não acredita em mim? É muito pouco esse tempo de ministração. Você precisa ler a Bíblia. Porque todo aquele que procura ser importante será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Por que eu amo o Evangelho? Porque o Evangelho é simples, queridos. Deus, Ele está derramando bênção para aquele que não procura bênção. Deus vai exaltar aquele que não quer ser exaltado. A pessoa fala, não pastor, porque eu não quero. Eu acredito em você, mas Deus, Ele vê o seu coração. Pode ser que da boca para fora você fala que não quer, porque você conhece a palavra de Deus. Mas quando lá dentro do seu coração, você não veja a hora disso acontecer. Por isso que cabe a Ele, queridos, exaltar. Cabe a Ele humilhar, por quê? Porque Ele conhece, Ele vê o nosso coração. Por que eu não fico preocupado com o julgamento humano? Porque eu sei que Deus, queridos, Ele olha para dentro do meu coração, Ele vê a intenção do meu coração. Ele sabe o porquê eu estou aqui pregando a palavra de Deus, Ele sabe o porquê eu levanto cedo todo domingo, Ele sabe porque eu chego aqui na igreja de manhã. Só que nós ficamos procurando validação das pessoas, ao invés de exaltar Deus com aquilo que nós temos. Senhor, eu tenho saúde ainda. Senhor, eu ainda consigo subir num púlpito e pregar a Tua palavra. Enquanto eu tiver saúde, eu vou Te honrar, eu vou pregar a Tua palavra. Eu vou falar do Teu amor. Senhor, eu tenho um dom, eu tenho um talento. Enquanto eu tiver saúde e força, eu vou entregar esse talento para Ti. O que adianta, queridos, a pessoa ganhar o mundo inteiro, fazer sucesso na vida e perder a salvação? Quer dizer, perdeu tudo que foi revelado. Porque Deus é maravilhoso, queridos. O tudo que eu tenho na minha vida hoje, queridos, Deus me deu com 20 anos de idade. A minha fé nele. Com 20 anos de idade, queridos, eu já tinha tudo. Olha só que coisa maravilhosa. É tão bom a gente compreender isso, queridos, é tão bom. O apóstolo Tiago, ele nos revela como os que se humilham alcançam graça diante de Deus. Por quê? Porque ele diz lá que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6, mas Ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Você sabe por que você tem dificuldade de resistir aos seus desejos, de fazer aquilo que agrada a Deus? Porque você não tem Deus na sua vida. Porque é a graça de Deus que nos fortalece. Pastor, eu estou namorando, mas o senhor sabe, né? A carne é fraca, eu não resisto.
Ué, problema seu, quem vai colher é você. Pastor, eu estou namorando, mas é impressionante, pastor, o quanto Deus me dá força para controlar os meus desejos. Por isso que eu vou honrar, vou respeitar a minha namorada e, acima de tudo, chegar limpo diante de Deus para fazer uma aliança com Ele. Busca força, queridos. Estava conversando com um amigo meu essa semana, queridos, que ele está passando uma luta no casamento dele, e eu cheguei para ele e falei bem assim, mas para você como homem é muito difícil, né? Ele falou, não, pastor, não é difícil não, quando a gente serve a Deus, Deus nos fortalece. Porque eu não posso pecar contra ele, eu não posso pecar contra minha esposa, eu não posso pecar contra ninguém, eu tenho uma aliança com ele. Agora a pessoa fala, não, tem que aproveitar a vida. Isso mesmo, aproveita a vida, porque depois que morrer vai para o inferno mesmo. Aí você aproveita a vida, aí você trai bastante, aí você usa droga até umas horas, fala mal dos outros, prejudica as pessoas. Se você acha prazer nisso, a vida está passando. Olha aí o Tony Ramos, era o galã da TV há pouco tempo atrás, agora está no hospital, lutando. Ah, mas é o Tony Ramos, mas amanhã um dia pode ser a gente. O que você vai fazer com o tempo que você tem? Porque amanhã você não vai ter mais esse tempo. A vida está passando. Deus está te preparando para uma coisa eterna e você não quer se deixar. Você acha que é alguma coisa e não deixa Deus te preparar para a eternidade. Você tem noção, queridos? Ah, pastor, quando eu ficar velho eu aceito Jesus e eu vou para o céu. Não, você vai para o paraíso. Você vai para o paraíso. Deus vai te levar para o paraíso, não tem problema. Mas reinar com Ele é a igreja. Reinar com Ele é aquele que aceitou o processo. O que significa, queridos? O paraíso e o reino de Deus são coisas totalmente diferentes, queridos. O reino de Deus é tudo que Ele reina e que nós não sabemos. Olha só, Ele nos criou seres humanos limitados, num lugar limitado, e já é bonito de ver. Imagina o reino dEle. Porque você acha justo, queridos, que nem um bandido na cruz, Deus falou para ele que ele ia estar onde? No reino dEle, reinando com Ele? Ele reconheceu que Jesus era Cristo no último momento da vida, só que ele não teve tempo de ser preparado para ser igreja, para reinar com Cristo. Então Deus, na sua justiça e na sua misericórdia, poxa, mesmo fazendo coisa errada, você reconheceu, então ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí você fala bem assim, ah pastor, mas a presença de Deus está no paraíso. Então o paraíso é o reino de Deus, faz parte do reino de Deus. Porque senão você poderia falar, a presença de Deus está comigo aqui na terra. Então a terra é o paraíso, ou a terra é o reino de Deus, faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que nós pensamos ou que nós imaginamos. Por isso que nós sofremos, queridos, nós temos que abrir mão do nosso ego, nós temos que abrir mão do nosso orgulho, nós temos que honrar a nossa liderança, nós temos que nos submeter aos nossos irmãos, nós temos que respeitar os mais velhos. Porque nós estamos preparados, queridos, para reinar com aquele que é justo. Aceita o processo. Se humilhe diante de Deus. O apóstolo Pedro também nos aconselhou, dizendo lá em 1 Pedro 5,6: se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna, Ele exaltará vocês. Você quer ser usado por Deus? Para de pedir para Deus te usar e começa a se humilhar na presença de Deus. Eu não estou falando para você vir aqui na igreja, chorar e falar eu estou arrependido. Não, no seu quarto, sozinho. Reconheça quem você é. Não é para você se humilhar na presença das pessoas, né? Você já viu? A pessoa chega perto de você e chega assim, ó. Só para você ficar com dó dela. E aí, como é que você está? Ô pastor, estou cansado. Ô pastor, trabalhando demais. Para você. E é natural que você vai cansar, é bom. Sabe, queridos?
A palavra de Deus nos diz, olha só como que Deus ele não tem dó da gente. E eu falo isso para você, para de achar que Deus tem dó de você. Deus não tem dó de você, Ele sabe quem você é. Ele sabe de que raça você veio. Quando Ele pede para você jejuar, o que Ele fala? Lava o rosto, para que ninguém perceba que você está jejuando, porque você não precisa se humilhar para ninguém, só para mim basta. Mas não, pessoa jejua, todo mundo fica sabendo que ele jejua. Pessoa ajuda alguém, todo mundo fica sabendo que ele ajudou alguém. É para Deus, queridos, basta. Deus fica sabendo, basta. Deus sabe. Eu mesmo não fico preocupado quando as pessoas falam, pastor Rubens está fazendo errado, eu não concordo com isso. Eu estou pouco me lixando para isso, queridos, porque Deus sabe o porquê que eu tomo essas decisões e como eu tomo as minhas decisões. Deus sabe. Nós estamos tendo uma chance, eu vou passar um videozinho no aviso aqui, queridos. Você precisa ver a obra lá de Sergipe, como é que está ficando maravilhosa. Só o fato, queridos, de estar nascendo uma igreja lá, tendo possibilidades de pessoas se recuperarem, queridos, isso dá uma alegria grande no meu coração. Só o fato de saber que nós estamos pregando aqui, pessoas lá estão ouvindo essa palavra que está sendo ministrada, vidas estão sendo transformadas lá, isso me dá uma alegria no coração, queridos. Pastor, mas como é que você vai administrar tudo isso? Eu nada, quem está administrando lá é o pastor Cícero. E Deus que está com ele lá, sabe? Só Deus sabe a luta, queridos, que eles estão lá para construir aquilo ali. E tem pessoas que falam que para eles tudo é fácil. Abrir mão da vida que eles tinham para servir a Deus, queridos. Como que você conseguiu fazer isso, pastor? Convenceu o pastor Silvio a ser Eu? Convenci ninguém não, queridos, é Ele Deus. É Ele Deus. Então você tem que entender, se você quer ser exaltado, quer ser usado por Deus, para de falar e começa a se humilhar na presença de Deus, porque se você se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna, Ele exaltará vocês. Para concluir, queridos, se cada ser humano, deixa eu falar um negócio para você, se cada ser humano fizesse uma pequena reflexão de sua fragilidade e de quanto a vida é tão passageira, deixaria de lado tanta arrogância e tanta soberba. O problema, queridos, é que nós não refletimos nisso. A gente está tão interessado em aproveitar a vida que nós não refletimos nisso. Você fala bem assim para você, porque nem por exemplo mesmo, eu amei, queridos, eu falo para você de todo o coração mesmo, fala, pastor, é meio esquisito, o que você fala é esquisito mesmo, queridos, mas pensa num lugar que eu gosto de estar, é num velório. Por quê, queridos? Porque ali Deus mostra de uma forma clara qual será o meu fim nessa terra. Deus mostra para mim de uma forma clara, queridos. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de lidar com isso, mas eu não tenho, eu gosto. Porque tem um trecho na Bíblia lá, queridos, que mexe comigo. O rei Salomão, um homem mais sábio que já existiu, ele fala que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. E Deus, queridos, deixou ali registrado aquilo ali. Como eu acredito nisso, queridos, e eu não quero deixar de acreditar nisso. Eu não quero que os prazeres da vida, eu não quero que as conquistas da vida façam com que eu deixe de acreditar. E eu acredito com tanta convicção, queridos, que eu me preparo para esse dia. O dia da minha morte vai ser o melhor dia da minha vida. É melhor o dia da morte, é melhor do que o dia do nascimento, queridos. E como é bom, queridos, um dia do nascimento, não é? Não é bom? Imagina aquele pai que durante muito tempo desejou ter um filho e de repente ele tem o prazer de ver o filho nascer. É tão bonito ver uma criança, queridos, pequena, ali nascendo, respirando e crescendo e aprendendo. Mas a Bíblia diz, queridos, que o dia da morte
que é o dia mais triste, é melhor do que aquele dia do nascimento. Louco é você de não se preparar para esse dia. Porque esse dia, queridos, é a certeza que nós temos que ele vai chegar. Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, 4, 5. Que cada um de vocês esteja seguros de estar fazendo o melhor. Você está seguro que você está fazendo o melhor com a sua vida? É isso mesmo? Continua firme. É isso mesmo, você está seguro? Que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Cada um deverá suportar muita tecnologia, queridos. Cada um deverá suportar os seus próprios fardos. É isso que Deus fala, queridos. Deus, me ajuda no meu casamento. Ué, quem casou foi você. Eu sei que tem que suportar. Agora você quer que Deus resolva o problema? A Bíblia é bem clara, por isso que você tem que tomar cuidado com as escolhas que você faz. Eu tenho um testemunho aqui, queridos, na igreja. Todo jovem, antes de casar, se pudesse conversar com Márcio e Carrose, iria ter uma lição sobrenatural. Cadê o irmão Márcio? Cadê? Tá ali. Você pode, Márcio, se algum jovem querer casar, quiser conversar com você e Carrose para falar a experiência da sua casa na igreja, aquela experiência, está tranquilo, você pode conversar. Todo jovem, queridos, na igreja, que estiver namorando e pensar em casar com um membro da igreja, eu vou te dar um toque. Se você for inteligente, procure o Márcio e a Rose, porque eu tiro o chapéu para esses dois. Tudo que ele enfrentou, tudo que eles viram os filhos dele enfrentar na igreja, mesmo trabalhando, se dedicando, eles estão firmes até hoje na presença de Deus. Aí eu falo para você, Márcio, é a escolha mais certa? Pode ser uma escolha mais certa a pessoa querer casar com um membro da mesma igreja? Isso aí tá certo, pode ir que vai ser feliz? Não, não é um membro da igreja, é casar a pessoa certa, enviada por Deus para a sua vida. Eu sempre, queridos, vou lembrar desse casal, porque eu tiro o chapéu para eles, por eles estarem firmes na presença de Deus, servindo, viu? Não é estar firme na presença de Deus, vindo, sentando no banco, eles estão sentados aí, mas estão servindo. Então nós temos experiência, queridos. Então por isso que você tem que tomar cuidado, porque quando você olha um versículo desse, você fala que cada um de vocês esteja seguros de que estão fazendo o melhor. Pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outras pessoas. Por isso, queridos, que eu não comparo o meu casamento com o casamento de seu ninguém, porque foi decisão minha, e eu tenho que viver alegria no meu casamento com a minha esposa e na minha família, porque foi escolha minha. E aí depois, o verso 5 diz, cada um deverá suportar seus próprios fardos. Isso significa que Deus não tem dó de você. Escolheu a manga? Agora chupa até o caroço. Tem jeito, queridos. Como eu gosto de falar isso. Nossa. Que possamos nos humilhar, queridos, a cada dia mais debaixo da potente mão do Senhor, para no momento certo Ele nos exaltar. Fecha os teus olhos, eu vou ler um versículo aqui, logo em seguida, o pessoal do louvor vai começar a louvar.